Bom dia, seja bem-vindo ao programa Saúde em Foco de hoje. Estamos iniciando mais uma semana e nosso principal objetivo é estar levando informação voltada à área da saúde para vocês, telespectadores. Como eu sempre comento, esse programa é feito por vocês e para vocês. Hoje eu estou com o Dr. Vinícius, seja bem-vindo, doutor. E nós vamos comentar um pouquinho sobre hepatite, né? Talvez para o nosso telespectador, hepatite traz um pouco de confusão, porque não é uma só, existem vários tipos, né? E eu queria que você comentasse inicialmente o que é a hepatite em si, quais são esses tipos e quais delas ou qual delas a gente vai falar hoje. Hepatites são um grupo de doenças que acometem o fígado. Podem ser de várias etiologias, de várias causas. Nós temos, por exemplo, hepatite causada por alcoolismo, hepatite alcoólica. Nós temos hepatite causada por vírus, desde a hepatite A, hepatite B, hepatite C até hepatite E. Nós temos hepatite decorrente de outras doenças que podem cursar com hepatite, outros distúrbios inflamatórios que podem causar hepatite. E é uma doença que causa muita confusão porque muitas vezes a hepatite ela é silenciosa, ela é subclínica, como a gente diz. O paciente muitas vezes tem hepatite e pode não saber que tem hepatite, especialmente nas crônicas. São exames de sangue que vão identificar. Especialmente no caso de hepatites virais, como hepatite C, hepatite B, às vezes o paciente pode não ter sintomas e ter a doença e ela vai progredindo e pode trazer muitas consequências no futuro. Por causa disso, nesse mês de julho, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, o Ministério da Saúde fizeram a campanha do Julho Amarelo, que o objetivo é levar informação para a população sobre as hepatites virais, que são, de maneira geral, um grupo de hepatites que a gente consegue, se fazer o diagnóstico, por exemplo, no caso de hepatite B, se fizer o diagnóstico prévio, conseguir tratar e ter uma maior chance de cura. Hepatite C, que tem uma maior chance de desenvolver um câncer no futuro por causa de hepatite, tentar fazer o tratamento correto e diminuir essa chance. E fazer com que a população entenda que hepatite é uma doença presente e que deve ser tratada tal qual outras doenças que são transmissíveis sexualmente também, porque hepatite B e hepatite C são transmissíveis via sexual. E as pessoas se preocupam com HIV e sífilis, mas às vezes esquecem que tem outras doenças também que a não prevenção pode acarretar essas doenças. Doutor, você comentou que a hepatite ela pode ser uma doença silenciosa, né? Aí a gente percebe que, por exemplo, um telespectador, ou eu, ou você, enfim, que não tem nenhum sintoma, existe a importância de estar fazendo o exame para detectar ou não? Sim. Quando a gente fala de hepatites, aqui no Brasil a gente tem três que são as mais comuns: hepatite A, hepatite B e hepatite C. A hepatite A, ela ocorre por transmissão, contato oral-fecal, pode ser não higiene das mãos, levar a comida à boca, comer alimentos contaminados, líquidos contaminados. Às vezes a gente vai num restaurante e não sabe como foi preparado, então é algo que às vezes é muito difícil de prevenir, tanto quanto a hepatite B e a C. Por quê? A hepatite B e C elas não são transmissíveis via oral. Se não é comendo um alimento contaminado que você vai pegar a hepatite B ou a hepatite C. Aí elas são você precisa que ocorra uma ruptura da proteção do nosso organismo, da pele, ou seja por via sexual, seja por compartilhamento de agulhas, seringas. A transfusão de sangue hoje é extremamente raro, porque tem testes que são feitos nas bolsas de transfusão de sangue, mas tem muitos pacientes com hepatite C que adquiriram hepatite C na década de 80, porque não existia uma prevenção na parte da transfusão, e os pacientes faziam transfusão e depois acabavam desenvolvendo. Pacientes que faziam hemodiálise, que muitas vezes podem acabar adquirindo. E às vezes coisas mínimas, por exemplo, o alicate de cutícula, daquela paciente que vai no salão de beleza, lâmina de barbear, compartilhar a lâmina de barbear, tudo que possa romper a barreira da pele e de uma pessoa e a outra pessoa usa e rompe novamente sua barreira da pele, pode transmitir a hepatite. Então, a hepatite B e C tem esse risco. Então, às vezes a pessoa acabou de adquirir e não sabe. Mas a pessoa, como que eu
vou descobrir. Você vai no salão de beleza, você é fator de risco, você tem risco. Você divide ela em barbear. Agora, quais são os grupos que a gente fala que são os principais? Porque são populações que já têm uma população com maior quantidade de pacientes com doença hepática, com hepatite, e acabam compartilhando. Usuários de drogas, pacientes que frequentemente têm múltiplos parceiros e não usam preservativo. Todas essas pessoas é indicado fazer o teste de rotina. Por isso que existem essas campanhas todo ano, para fazer uma triagem na população, educar a população e que a pessoa faça. É um teste rápido, é um teste fácil, e que se você identificar a doença ainda na fase assintomática, sem sintomas, tem uma chance muito maior de você evitar os danos que essa doença vai trazer para o futuro. Hoje em dia, muito grave, às vezes tão grave quanto o câncer. A hepatite, às vezes até mais grave, dependendo da situação. A hepatite é uma doença que ela pode levar a uma cirrose hepática, uma falência terminal do fígado. E é um quadro extremamente grave, com um prognóstico extremamente ruim. Pessoas que, às vezes, chega um paciente para nós no hospital que está caminhando, andando, conversando, tem uma barriga que está cheia de líquidos, percebe no exame físico, mas que está conversando. A gente vê os exames de sangue dele e calcula alguns scores, umas tabelas prontas que dizem a probabilidade desse paciente viver 1, 2 anos, 3 anos. Existem pacientes desses que chegam caminhando e que aí, quando a gente vê os exames de sangue, a gente coloca nessa tabela e ela mostra que a chance dele morrer em 6 meses é de 90%. Porque a partir do momento que o fígado entra numa falência terminal, todo o restante do corpo começa a sofrer. A gente tem quadros, por exemplo, a encefalopatia hepática, que é por causa que o acúmulo de amônia decorrente da função hepática ruim, o fígado não está funcionando, aumento de níveis de amônia, a pessoa começa a ter crise de delírio. Por exemplo, uma consequência da falência do fígado. E tudo isso pode ser acarretado pela hepatite. Não é só o álcool que leva a uma cirrose hepática e a uma falência do fígado. Então, a hepatite pode ser tão grave quanto o câncer, e a hepatite, especialmente a hepatite C, pode levar ao câncer de fígado, que é um câncer extremamente grave, extremamente difícil de tratar também. A hepatite C, ela tem uma chance maior de levar ao câncer de fígado, porque são lesões, um processo inflamatório, vai acontecendo fatores que propiciam uma divisão celular errônea e que vai levar a um câncer de fígado também. Então, assim, a gente tem que pensar na hepatite antes dela começar a causar problema para o paciente, quando o paciente começa a ter sintomas, e também lá na frente, quando chega um paciente com câncer de fígado para a gente tenta investigar um fator de risco, que seria aquela gordura no fígado, que seria hepatite C, que seria o etilismo, e algumas doenças genéticas daí que não há muito o que a pessoa possa fazer. Mas etilismo, prevenção de hepatite C, diagnóstico precoce de hepatite C são maneiras muito eficazes de você evitar um câncer de fígado no futuro. Doutora, a gente vai falar mais para frente de sintomas, prevenção e tratamento. Mas nesse caso de um paciente, como você falou, que chega andando, caminhando no hospital, e o caso dele está bem acentuado, existe o que fazer? Existe alguma forma de reverter isso? Não existe? Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala de fígado, doenças que possam acometer o fígado, lembra-se diretamente do álcool, lembra-se de, às vezes, uso abusivo de medicamentos. E num caso desse, existe medicamento? Seu medicamento mesmo pode sobrecarregar o fígado? Então, quando se tem uma lesão no fígado bem instituída, você não consegue voltar a um estágio pré-hepatite. Mas quando você tem esse diagnóstico, existem miúcias no tratamento que é para cada tipo de paciente, de acordo com a classificação da lesão do fígado e de acordo com se ele já tem sinais de cirrose ou não e do grau de hepatite e qual hepatite que ele tem. Mas existe tratamento com medicações para vírus, que são os antirretrovirais. Existem medicações para síndrome hepática. Por exemplo, a gente trata esse inchaço na barriga com diuréticos. Temos lactulona, que é uma medicação que causa diarreia, mas que ajuda a tratar a parte neurológica da encefalopatia hepática. E, de maneira geral, são os antirretrovirais que vão tentar combater a hepatite. Mas uma vez que já está instituída uma lesão hepática,
é muito difícil você conseguir retornar um grau pré-lesão, quase impossível. Ele consegue tentar estacionar a doença naquele nível, evitar ou diminuir o máximo a progressão dela. Mas o diagnóstico precoce, o tratamento inicial é a melhor forma de evitar, porque quando chega num nível avançado, a gente já fica num grau muito limitado de tratamento para o paciente. Às vezes algumas doenças que acometem alguns órgãos e não se tem mais o que fazer, fala-se muito em transplante. Isso existe nesses casos ou não? O transplante hepático, ele depende, quando você vai fazer um transplante hepático no paciente, existe uma classificação que a gente chama de Child Pug, que é dividida em A, B, C e D. Os pacientes nível C e D, eles são indicados para transplante hepático. Só que tem várias condições que tem que ser avaliado, o quadro clínico do paciente, se ele vai suportar um transplante, se ele tem alguém compatível. E fora isso, existe uma fila no Brasil de transplantes. E para colocar o paciente nessa fila, a gente tem um outro score que é chamado de MELD, que também é com exames, que é para ver a urgência que esse paciente tem de fazer o exame. Então, a gente chega um paciente, a gente usa o primeiro score, que é o Child Pug, e fala, ele é um C, ele pode precisar de um transplante, ele tem uma indicação de transplante, ok. Qual que é o MELD, que é o outro score? É 21. Ok, ele tem uma urgência muito importante, mas se tiver algum paciente com 22, esse paciente com 22 entra na frente. Agora, fora isso, a gente olha também outros fatores. Não adianta eu tentar fazer um transplante para um paciente etilista que usa álcool se ele ainda está bebendo. Não adianta eu querer fazer um transplante para um paciente com hepatite B se ele está com doença ativa, porque eu vou fazer um transplante para alguém que, teoricamente, eu não tirei o risco, não tirei o fator que está causando doença do fígado dele. Então, existe às vezes a possibilidade, mas são muitas miúcias que o médico tem que considerar. E não só o médico, porque mesmo que ele pense no transplante do paciente dele, tem toda uma fila e tem todo um grupo de especialistas que tem que definir quem que vai fazer o transplante. As pessoas acham que eu tenho cirrose, faço transplante e estou curado. Às vezes o paciente não tem indicação de transplante, às vezes o paciente tem outras comorbidades que impedem o transplante. É uma cirurgia extremamente complicada, grave, com alto risco de mortalidade. Não adianta o paciente com insuficiência cardíaca e diabetes descontrolado querer fazer esse transplante. Se ele não estiver bem compensado, a chance de insucesso é muito grande. Inclusive, essa semana nós vamos falar dessas patologias também, né, doutor? No próximo bloco a gente vai comentar um pouquinho sobre sinais, sintomas, tratamento, a prevenção em si. E dentro disso, antes de irmos para o intervalo, a gente percebe que, você comentou agora do risco do transplante, que não é tão fácil e simples assim, né? Então a gente percebe que é a prevenção e às vezes o diagnóstico precoce é o melhor remédio, né? Com certeza. É muito mais fácil você resolver o problema quando é só um assintomático, um pequeno probleminha, do que quando ele já está cometendo todo o organismo, né? Nós vamos então para um rápido intervalo e já voltamos hoje falando um pouquinho sobre as hepatites.